Olá, olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Quanto tempo eu não apareço aqui? Vim conversar com vocês um assunto bem legal, na verdade um bate-papo, uma troca assim, de um assunto muito interessante, tanto para quem é da parte estudantes de arquitetura, profissionais de arquitetura recém-formados e para quem também é cliente que tem interesse em descobrir ou quem gosta dessa parte de arquitetura e interiores. Há algum tempo atrás eu recebi uma mensagem de uma pessoa me questionando como que um móvel pode ter tanta diferença de valores para uma indústria, uma marcenaria e uma loja. E que também entre marcenarias, uma marcenaria que cobraria 5 mil em um roupeiro, uma marcenaria que cobraria, sei lá, 10, 15 mil. Eu achei uma pergunta muito interessante e é uma coisa que as pessoas costumam não saber. Eu também não sabia na época da faculdade, eu não aprendi dessa forma. Então, com o passar dos anos, com a rotina de trabalho e de marcenaria também eu aprendi. Então, daí foi fazendo sentido e também facilita muito na hora de projetar. Vou falar sobre, deixa eu pegar aqui, MDF. Aqui, MDFs e compensado. Como vocês conseguem ver, se vocês ouvirem alguma coisa que tem um conversador aqui. Isso aqui é uma chapa de MDF de 6 milímetros, ó, como ela é. E qual a diferença do MDF para o compensado, ó? Eles são várias chapas de madeira, entendeu? E o MDF, deixa eu pegar um aqui, de 15 milímetros, ó. Ele é uma farinha, ele é uma madeira triturada que quando compensada, ó, ele vira uma placa uniforme. Esse não é uniforme. Então, vou explicar a diferença. Quando a gente vai numa indústria, as indústrias costumam usar bastante compensado ou aglomerado também, que é aquele que esfarela bastante, sabe? Então, o que eles fazem? Eles fazem a caixaria do armário no MDF e daí eles fazem as prateleiras e as gavetas no compensado. Isso tira muito o custo deles, porque o móvel vai ficar muito mais barato e daí, dependendo da intenção deles, ou o móvel vai ficar com um custo mais barato ou eles vão conseguir passar um custo menor para o cliente. Entendeu? Lucrar mais ou poder vender mais em quantidade com um preço melhor. Os MDFs, eles têm 6 milímetros, 15 milímetros, 18 milímetros e 25 milímetros. Esses são os mais comuns, os mais comerciais. Existe também de 9 e de 12. Não é muito usado, não é muito comum a gente ver por aí, mas algumas indústrias também acabam usando. MDF de 6 milímetros. Para que usa o MDF de 6 milímetros? Ele é muito utilizado para fazer fundo de roupeiro e fundo de gaveta. Por quê? Porque ele é mais leve, ele é mais fino. Tem gente que faz armários sem fundo, já vi muito. Mas para você ter uma proteção melhor, você coloca um MDF de 6 milímetros, ele é muito mais leve, seu armário não vai ficar tão pesado, até porque não tem necessidade de colocar um fundo tão pesado com um fundo de 15 milímetros, então você coloca um fundo de 6 milímetros. Tem gente que coloca fundo de 9 milímetros, tem necessidade? Não, o que vai mandar muito é ele ser fitado dos dois lados, ó. Fita de acabamento, isso aqui você pode fazer cores e tipos, ó, preto, esse aqui que é tipo um linho, ó, que imita parecido com um tecido, amadeirado, que é o mais comum, e o branco, que é o basicão. Então, você colocar no fundo do seu armário ele com a fita dos dois lados vai deixar ele muito, tanto na resistência dele, de suportar, né, o peso, quanto na questão de umidade. Então, ele uma
essa fita aqui, ela vai proteger da umidade, não vai pegar água, infiltração, alguma coisa assim da parede. Então, MDF de 6 milímetros a gente usa no fundo dos roupeiros, das gavetas, enfim. MDF de 15 milímetros é um dos mais utilizados, se não o mais. Isso aqui é feito borda de tamponamentos, é feito gaveta, porta, frentes no geral. Então, qualquer coisa que você for fazer, porta, gaveta, porta de roupeiro, tamponamento, né, aquele envoltório, você vai fazer com 15 milímetros. Outra chapa também que é muito utilizada é 18 milímetros, ó. Elas são muito parecidas, dá 3 milímetros de diferença. O de 18 milímetros, ele também é para fazer portas, gavetas, envoltórios. Ele é um pouco mais resistente, por ele ser um pouco mais grosso, mais firme, digamos. Então, ele é muito comum, 18 milímetros, para prateleiras, gavetas, portas. Ele suporta melhor o peso. Então, o que geralmente nós fazemos? Caixaria, envoltório com 18 milímetros, gavetas, portas e frentes com 15. Isso vai depender muito, claro, obviamente, porque você vai depender do tipo de armário que você vai fazer. Se é um armário mais que vai precisar ter um pouco mais de resistência a peso, a estrutura, então você vai fazer ele de 18 milímetros, porque daí ele vai ficar mais resistente ao peso. Se é uma coisa que não necessita de tanto peso, 15 milímetros. 15 milímetros também você consegue fazer aquele acabamento mais fininho, sabe? Aquele envoltório que é mais slim, 15 milímetros. 18 milímetros para envoltórios tradicionais. Agora falando em 25 milímetros. 25 milímetros ele vai ser para um armário mais robusto, um armário mais resistente, extremamente pesado. Então, eu indico que isso seja que 25 milímetros seja utilizado para mesas, prateleiras, acabamentos que você vai precisar um pouco mais de espessura, mas que gaveta, acredito que ninguém faça gaveta com 25 milímetros. Não acho impossível, mas eu nunca vi 25 milímetros. Outra coisa, agora que vem a questão. Quando a gente vai fazer um móvel e daí a gente quer ele grosso assim, ó, o que é muito feito na parte da marcenaria de interiores? 2 chapas, se chama engrosso isso aqui. Então, você vai engrossar um móvel e ele vai ter, existe engrosso de 30 milímetros, 36 milímetros, 45 milímetros, 54 milímetros. Nada mais é do que eles unirem 2 chapas ou 3 chapas. Geralmente todas do mesmo tamanho, ou 2 de 15, ou 2 de 18, ou 3 de 15, ou 3 de 18. Que daí dá essa espessura. 2 de 15, 30, 2 de 18, 36, que é quando você vê uma mesa, uma prateleira, uma gaveta que seja mais grossa, e daí você, para quem já sabe que não existe um MDF de 50 milímetros. Então, o que é feito? Um engrosso. Isso influencia muito no custo, porque ao invés dele usar uma chapa, ele vai usar 2, 3. Então, essa questão influencia bastante na hora de fazer um orçamento. Se você for fazer um orçamento e ele falar, ah, mas tem móvel engrossado em tal parte, então significa que serão usadas 2 chapas ou 3 chapas para fazer a espessura do móvel. Outra coisa, acabamento. Acabamento do móvel geralmente a parte de fora é fitada no colorido, né? E a parte de dentro é fitada toda no branco. Isso dá um custo melhor para o móvel também.
Outra coisa também na parte de acabamento que dá diferença no valor. Acabamento em meia esquadria. Eu vou deixar uma foto aqui para vocês verem o que é uma meia esquadria, para você poder ter uma noção. Nada mais é do que um engrosso, ou talvez sem o engrosso também, deixa eu pegar esse, e um corte de 45 graus. Existe também os MDFs Ultra, que são MDF verde, ele é um MDF verde. Eu não tenho aqui para mostrar, mas essa parte dele aqui, na hora de compensar ele, de compactar, na hora de compactar eles, ele é compactado com uma substância que deixa ele impermeável, resistente à água. Ele não é exatamente impermeável, ele é resistente à água. Então é muito bom para fazer a caixaria de cozinha, de banheiro, de lavanderia, que são áreas que a gente costuma molhar mais, lavar mais, né? Então você não vai ter o problema de acabar lavando aquele ambiente, caindo um pouco de água no seu móvel e ele expandir. Porque quem nunca viu o MDF, quando você molha aqui, ó, ele engrossa, ele expande assim. E daí solta a fita e daí ele acaba com o acabamento do móvel, né? Ele vai se degradando aos poucos. Mas esse MDF verde para fazer a caixaria é uma excelente opção, porque você consegue proteger o seu móvel, né, da água. Então é uma excelente opção. E como eu tinha falado, a questão do compensado, existem pessoas que trabalham muito bem com o compensado, algumas coisas que você faz com o compensado que compensam muito mais por melhorar o custo, né? Então, o que muitas pessoas fazem é o móvel no MDF, as prateleiras e as gavetas no compensado. Você consegue melhorar o valor, mas isso é uma coisa que tem que estar discriminada, tem que estar toda descrita no orçamento. Você não pode falar para a pessoa que vende um móvel em MDF e entrega um móvel para ela em MDP ou aglomerado ou compensado. Ela tem que saber o que ela está comprando. Eu sei que existem muitas indústrias que fazem o móvel em MDP e compensado, aglomerado, que passa isso para o cliente e tá tudo bem. Tá tudo bem, tem gente que não se importa. Se você tiver um bom uso do seu móvel, cuidar dele, não vejo problema nenhum, desde que isso seja dito na hora de fazer o orçamento. Então, essa questão dos valores na hora de fazer o orçamento de móveis é exatamente essa. Você ter um móvel, deixa eu pegar, simples, de 15 milímetros, você ter um móvel com engrosso, certo? Fazer ele com 30, 36, 45, e você fazer um móvel todo em MDF ou MDF com compensado. Isso vai influenciar bastante no valor e também na qualidade do móvel. Eu posso fazer um outro vídeo da gente falando mais sobre essa questão do MDF, do planejamento dos móveis. Quem tiver interesse me manda um aqui embaixo para eu poder fazer. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha conseguido te ajudar, que vocês consigam entender essa questão do MDF, essa diferença de espessura e onde vai cada espessura de MDF. Podemos conversar mais sobre diferenças, preços, acabamentos. Espero que vocês tenham entendido, espero ter conseguido ensinar alguma coisa ou ajudado vocês a entender essa parte das espessuras dos MDFs, para que serve cada uma, onde é utilizado, a questão dos valores também. Mas o mais importante era essa questão da espessura mesmo que eu queria falar com vocês, que é uma coisa que eu vejo que bastante pessoa tem dúvida, tanto na parte de produção quanto na parte dos clientes, né? Na hora de comprar um móvel, entender o que você está comprando. Acho que isso é muito válido. E eu fico por aqui hoje, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!